Amém, a paz do Senhor Jesus. Passando aqui para deixar uma reflexão. Eu estava aqui meditando na palavra do Senhor e meditando naquele versículo que diz: submetam-se a Deus e resista o diabo, e ele fugirá de vós. Aí eu falei para mim, mas como que eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo? E aí Deus, o Espírito Santo me trouxe aqui a memória que quando eu resisto às tentações do diabo, ou melhor, quando eu submeto os mandamentos, as vontades de Deus, automaticamente eu estou resistindo às tentações do diabo. Automaticamente eu estou fazendo as duas coisas. Por exemplo, tem uma rodinha de pessoas que estão falando mal de alguém. Eu sei que o mandamento não manda eu falar mal das pessoas. Manda eu orar pelas pessoas, manda eu amar as pessoas. Então, quando eu deixo de sentar nessa rodinha para falar de alguém, automaticamente eu estou resistindo o diabo e me submetendo a Deus. Por exemplo, também Deus mandou: não matarás, não roubarás, os mandamentos do Senhor. Quando eu lembro, alguém me puxa para fazer alguma coisa errada fora do mandamento, por exemplo. E eu, por temor, por submissão a Deus, eu não pratico esse ato. O que acontece? Automaticamente eu estou resistindo o diabo e ele vai fugir de mim. Ele fugirá de vós, porque ele vai entender que você tem temor a Deus, que você tem o Espírito Santo, e o diabo ele não suporta a luz do Espírito Santo. Ele não suporta, aquele que teme a Deus, ele não suporta. Ele tenta. Quando ele veio até Jesus no deserto, dizendo: se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Daí então, Jesus respondeu a ele: nem só de pão viverá o homem. Então Jesus, ele se submeteu ao Pai naquele momento. E ele deu toda a glória ao Pai, dizendo: eu não preciso só de pão para me viver. O Espírito, naquele momento, falou, gritou. O Espírito Santo gritou naquele momento. E Satanás fugiu. Porque Jesus resistiu a Satanás, obedecendo às Escrituras, a santa palavra do Senhor. Então, irmão, você às vezes fica assim: nossa, mas quando eu me vejo eu já pequei, eu já estou pecando. É por quê? Porque você não tem temor a Deus. Porque se você tiver temor a Deus, você vai vigiar. A própria palavra diz: ireis e não pequeis. Mas você ira e deixa a ira falar por você. Quando você dá lugar à ira, o Espírito Santo, ele se entristece. Quem se apodera, quem te possui na hora da ira é o inimigo. Porque se você deixar sair para fora aquilo que está dentro, ele vai usar as suas palavras. Agora, se você irar e ficar calado,
dobrar o joelho e orar, automaticamente aquilo vai passar, porque o Espírito Santo, ele vai preencher, ele vai te dar uma luz de entendimento e você vai se deparar com aquele problema resolvido. Ah, mas eu vou dizer umas verdades. Ah, mas eu vou aqui pesquisar um status e vou botar para fulano, para ciclana, para alguém. Aí você não está resistindo o diabo, você não está sendo submisso a Deus. Porque Deus mandou orar pelos inimigos, para aqueles que te maldizem. Aprenda a falar não para você mesmo. Ontem eu ouvi algumas coisas que automaticamente eu queria falar. Eu queria sentar, eu queria falar, eu queria... Assim, mas por que aconteceu isso? Mas depois eu pensei assim, eu vou perder meu tempo com isso para quê? Se eu posso orar, se eu sei a verdade, para quê? Porque o inimigo, ele é tipo uma veia negativa, uma variz negativa, uma raiz negativa que se deixar ele alastra. E aí ele vai criando força e te destruindo. E nós devemos criar raízes positivas como? Submetendo a Deus, sendo submissos a Deus, ao Espírito Santo. Deixa o silêncio falar mal por você. Talvez essa pessoa vai falar assim, ah, mas tá vendo? Se ela tivesse falado alguma coisa, era porque era mentira. Mas se ela não disse a verdade, mas Deus sabe a verdade. O importante é a sua consciência, o seu travesseiro, o sono e Deus saber que você não revidou para não dar mais problema. Porque uma palavra sua pode gerar 3 horas, 4 horas, um dia, um mês, um ano de conflito. Ou talvez a vida inteira. Então devemos vigiar, resistir o diabo. E automaticamente, quando sou submissa, sede submissos a Deus, submetam-se a Deus, a palavra diz. Submetam-se a Deus, ou seja, vamos ser submissos a Deus, que automaticamente eu estou resistindo a Satanás. Ele vem, mas aí eu crio uma luz e falo, não. Por quê? Porque eu tenho algo maior, eu tenho objetivo maior. Ele é de botar o rabinho entre as pernas e sair de você. E ele não para de tentar, ele tenta um, ele tenta outro, ele tenta 3, 4, ele não mede a quantidade. E às vezes ele vem uma vez, 2, 3, 4, mas se você tiver revestido, capacitado na palavra, meditando, lembrar dos versículos, peraí. Crie na sua memória um arquivo santo, um arquivo da palavra, que aí você vai entender que você não deve ou deve ficar em silêncio. Porque o momento em que você não deve ficar em silêncio é aquele momento que você vai bater o joelho no chão e vai clamar por Deus e vai orar a Deus. E o momento em que você deve ficar em silêncio é aquele momento da ira, aquele momento do não concordar, aquele momento de você ser citado publicamente, aquele momento de você ser afrontado. Você querer nem levantar o dedo, dar o seu grito. Esse momento é o momento de você calar. Seja sábio. Amém? Querido Deus, nessa tarde, nesse dia, Pai, eu quero orar por essa pessoa que automaticamente, Jesus, ela quer ser
submissa ao Senhor, submeter a ti, Deus, mas não tem conseguido. A ira tem botado palavras na boca dessa pessoa. A ira tem feito ela lembrar daquele passado velho. A ira tem feito ela lembrar daquele irmão que feriu. Ah, Senhor. E tem saído palavras que não é o que ela verdadeiramente até queria, mas ela fala, Deus. Talvez ela não quer nem aquilo que ela está falando. Talvez ela disse, eu vou embora. Talvez ela disse, eu vou sumir. Talvez não é isso que ela quer. Ela quer que tudo fique bem, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa nessa tarde, Pai. Que o Senhor venha iluminar essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados irmãos? Eu estou aqui aos poucos estudando a palavra e o que Deus vai me passando, eu vou orientando, né, os irmãos através do Espírito Santo. E você que tiver um tempinho aí, quiser ouvir, não precisa deixar joinha, não precisa deixar like, não precisa comentar. Se você não quiser, não precisa compartilhar com ninguém, não precisa se inscrever em nada, porque eu tô fazendo aqui é para Deus, irmãos. Eu não tô aqui fazendo nada para mim ter benefício carnal, para me aparecer. Eu tô tentando aqui te ensinar o que Deus me passou. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.